Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, senhor. Estou ajeitando aqui o meu celular para a gente começar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, senhor. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu queria comentar, não sei se vocês esqueceram ou tiveram outros compromissos, né? Mas a semana passada a gente teve aulas presenciais, né? E eu notei que o número de pessoas presentes lá na sala na semana passada foi bem menor do que no mês passado e também no mês de agosto, né? Não sei se vocês esqueceram o que aconteceu. Estavam muito atarefados, não puderam ir. Na sexta-feira eu não consegui, senhor. Desculpa. Mas na terça passada eu fui. E, bom, mas tudo bem, né? Só para lembrar, até porque ainda a gente vai ter, em novembro, né, uma semana com aulas presenciais, que vai ser a última semana de aulas presenciais desse semestre. E a gente está se aproximando aqui do final do mês de outubro, né? Hoje é dia 26 de outubro de 2021, nós teremos aulas. Nesta semana a gente vai continuar estudando aqui o tópico sobre séries numéricas e na semana que vem, né, tem uma semana com aulas reduzidas, né? Na terça-feira tem um feriado, vai ter aula somente na sexta-feira, que é dia 5. Né? Então, está se aproximando já um período, né, de final de semestre, onde as atividades para todos começam a aumentar de volume, né? Para vocês, alunos, tem uma série de tarefas, para nós professores também, então é importante a gente se organizar, né, para essa etapa final aí do semestre. Eu queria dar um retorno para vocês a respeito da avaliação intermediária das disciplinas de graduação, né? Alguns alunos da turma aqui de Cálculo 2 participaram ali, segundo consta
um retorno que foi dado para nossos professores, né? No caso do cálculo 2, foram 11 alunos que responderam as perguntas, né? Não houve nenhum comentário assim a respeito de alguma sugestão que pudesse, né, modificar alguma das iniciativas que a gente está tomando aqui. Então, né, aqueles que se manifestaram estão assim, satisfeitos com a forma como a gente está aqui trabalhando. Eu agradeço, né, a atenção daqueles que dispuseram um pouco do seu tempo para ir lá e responder ao questionário relacionado ao cálculo 2, né? E então, em relação a isso, né, eu atualizei ali o plano de ensino, né, o plano de ensino, o link do livro, né, do Anton, de cálculo, volume 2, né, porque agora a gente está numa etapa do curso, né, em que os tópicos, os conteúdos sobre séries numéricas e sobre série de potências, que nós vamos ver aqui nessa parte final, esses conteúdos são abordados no volume 2 do livro do Anton. Isso é bastante comum, se vocês olharem livros de cálculo, devido à extensão, né, dos conteúdos, a grande quantidade de assuntos, boa parte dos autores acaba dividindo os livros em volume 1 e volume 2. Geralmente, os volumes de número 1 vão até ali as técnicas de integração, que foi, né, um tópico que nós vimos aí nas aulas anteriores, ali no meses de agosto, setembro, né? E agora a gente começou esse tópico aqui sobre sequências e séries, e a gente está vendo que esse conteúdo está desenvolvido no volume 2. Tá? Então, ali no volume 2 do livro, esse assunto está sendo abordado no marcador 74, né, no tópico 9.3. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que hoje é a 5. Não pode ser, eu acho. Eu quero saber qual é o dia certinho, ver também. E aí, pessoal, se vocês quiserem manter terça, o quarta e microfone quinta. O fechado, horário eu não por me lembro favor. direito. Vou perguntar aqui para Vou perguntar para quem, João? Hã? Por favor, mantenha o quem? microfone fechado. Pergunta para a professora. Um professor que não tem um lugar que eu acesso, eu vou olhar minha agenda, tal dia tem algo. Isso? Sim, tinha um aplicativo da faculdade no celular, né? Mas eu não tenho mais. Não pode entrar na faculdade dele, né? Tiago. Obrigado. Então, aqui, pessoal, nesse tópico, né, nesse capítulo aqui sobre séries, vocês vão encontrar alguns exemplos resolvidos, né, importante para aqueles que estão acompanhando as aulas, de repente, né, está mais tranquilo, aqueles que não estão conseguindo acompanhar, né, passa essa orientação aqui, ele faz, então, aquele exemplo, né, que nós comentamos daquele número, que é o 1/3, né, que é um exemplo de série numérica, porque 1/3 é uma soma de 0,3 mais 0,03 mais 0,003 e assim sucessivamente, né? Que acaba gerando, então, esta chamada sequência de somas, né? Que são somas finitas, em que a gente pega um termo de cada vez, né? Somando a partir do primeiro, vai somando 1 mais 1 mais 1 mais 1. Né? Então, a soma do primeiro termo, que é chamada também soma parcial, né, com apenas o primeiro termo, neste caso, do exemplo que nós estamos vendo na tela, a soma é 0,3, que é uma soma parcial desta quantidade infinita aqui, né, que representa o 0,333. Se eu somar duas parcelas, a soma parcial, que é chamada de S2, porque 2 indica o número de parcelas, o número de termos, né, que estão sendo somados aqui, desses infinitos temos só os dois primeiros, né? Então, se eu somar os dois primeiros, vai dar 0,33, e se eu somar os 3 primeiros termos desta soma infinita, vai dar 0,333, e somando, né, os 4 primeiros termos, dá esse número aqui, 0,3333. Né? Então, o que esse exemplo mostra, né, é que estas somas parciais vão convergir, né, vão ser
aproximações da soma da série infinita, ele até coloca entre aspas aqui, né, que a gente sabe que é 1/3, né? Então, o que ele está mostrando é que é um número que a gente conhece desde lá do ensino fundamental, né, quando a gente aprende as operações básicas com números, é um exemplo da soma de uma série, né? Que é, nesse caso, inclusive, nós já vimos, né, que esta é uma série geométrica, né, com razão igual a 1/10, portanto, é uma série convergente, né? Bom, depois, aqui, então, ele faz toda a dedução, essa dedução a gente apresentou também já na discussão sobre a série geométrica, né? Então, ele apresenta o conceito das somas parciais da série, né? E, então, a gente diz, né, que a série, as somas SN, quando formam uma sequência convergente, a chamada sequência de somas parciais da série é uma sequência convergente, a gente vai dizer que a série, propriamente dita, é uma série convergente, né? E a soma da série vai ser o limite destas somas parciais, se este limite existir. Se, por outro lado, as somas parciais formarem uma sequência divergente, a gente vai dizer que a série é divergente. Uma série divergente, né, não tem soma, significa que não é possível a gente atribuir, né, ao resultado da soma da série um valor que seja um número, como no caso do exemplo anterior, que a série tinha por soma igual a o 1/3. Tá? Então, é nesse sentido que a gente deve interpretar. Então, aqui nesse primeiro exemplo do livro, que eu vou comentar com vocês, né, ele pede, então, para a gente analisar se a série 1 menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, né, se ela converge ou se ela diverge, né? Se for convergente, né, se a série convergir, encontre a soma. Tá? Se não for convergente, né, se a série divergir, aí não tem como encontrar a soma, evidentemente. Tá? Então, pensa, né, como é que ele analisa aqui a situação, né? Ele vai pegar esta série, tá, e vai calcular as somas parciais, né, somando uma parcela da série, o primeiro termo é 1. Né? Somando duas parcelas, 1 menos 1 vai dar 0. Somando três parcelas, 1 menos 1 mais 1 vai dar 1. Somando quatro parcelas, 1 menos 1 mais 1 menos 1 vai dar 0. E assim por diante. Né? O que ele quer dizer com assim por diante? Ele conclui, né, que, de acordo com esse padrão aqui de formação, né, das somas parciais, quando o número de termos, né, da série infinita, quando o número de termos da soma parcial for um número ímpar, vejam que a soma parcial vai dar 1. S1 vai dar 1, S3 vai dar 1, o S5 vai dar 1 e assim por diante. Se, por outro lado, a gente somar uma quantidade par de parcelas, né, de termos da série, a soma parcial correspondente vai dar 0. A soma S2 vai dar 0, aqui deu 0, né? A soma S4 deu 0, a soma S6 vai dar 0, porque vai ficar 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. Então, a soma de índices pares vai ser igual a 0, ou seja, as somas parciais vão formar uma sequência formada pelos números 1, 0, 1, 0, 1, 0, que não se aproximam de um determinado número, né? Elas vão ficar oscilando aqui, ó, entre 1 e 0, conforme a figura está mostrando. Portanto, essa sequência é divergente, ou seja, a série dada diverge, consequentemente, não possui soma, ela não tem soma, a série dada ali no primeiro exemplo do texto do livro. Tá? Então, nesse sentido, né, é importante você sempre ter em mente, né, que a análise das somas parciais pode, em muitos casos, né, permitir a conclusão, especialmente quando a série diverge, né? E neste caso aqui é bem, né, ilustrativo dessa situação, né? Porque para que a série seja convergente, né, as somas parciais têm que se aproximar de um número, né? Elas não podem ficar pulando de um número para outro como aqui, né? Do 1 para o 0, do 1 para o 0, sem se aproximar nem do 1 nem do 0. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta aí sobre este exemplo e a conclusão. Tranquilo, pessoal?
Bom, aí nós também vimos, né, os exemplos das séries geométricas, né? As séries geométricas são aquelas séries que têm um termo de formação bem definido, né? O termo inicial é um número A e cada termo é obtido multiplicando o termo precedente por uma razão R, né? Então, A mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo, etc., mais A vezes R elevado na K, onde o A é diferente de zero, né? Todas as séries que têm esse formato são chamadas de séries geométricas, né? E o número R é chamado de razão da série. Então, esse termo, né, razão da série, só pode ser usado se realmente for uma série geométrica, né, que se trata o exemplo. Se é um outro tipo de série, a gente não usa a terminologia de razão da série, porque ela é restrita, né, essa terminologia, quando a série, de fato, é uma série geométrica. Então, aqui, ó, no texto do livro, né, ele apresenta alguns exemplos, né, que eu vou comentar aqui com vocês. A gente já fez alguns exemplos aí na aula passada, mas é importante a gente ver, né, a questão da notação. Ó. Aqui a série geométrica 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 2 elevado na K. Então, o que a gente observa aqui, ó, que a gente comentou, né, que a série geométrica ela tem essa propriedade de, se eu pegar dois elementos consecutivos, né, e fizer a divisão, vai dar sempre a mesma quantidade, que é exatamente a razão da série. Ó. 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2. Então, os três pontinhos, né, e esse termo aqui indicam o quê? Que o comportamento, né, a regra de formação da série vai continuar obedecendo esta multiplicação sucessiva por 2. Né? Então, neste caso, na notação da série geométrica, o A, que é o primeiro termo aqui, ó, vale 1, e a razão da série é R igual a 2, no primeiro exemplo. Esse segundo exemplo, ó, 3 décimos, mais 3 décimos ao quadrado, mais 3 décimos ao cubo, mais 3 sobre 10 elevado na K, etc. Né? A mesma coisa, né? A regra de formação desta série permite concluir que o primeiro termo é o 3 décimos, que é o A, né? E a razão desta série é R igual a 1 décimo, porque a gente vê, né, que se eu multiplico aqui, ó, 3 décimos por 1 décimo, dá 3 décimos ao quadrado, multiplicando novamente por 1 décimo, vai dar 3 décimos ao cubo, e assim sucessivamente, né? E não há nenhuma razão para imaginar que este comportamento vai se modificar. Então, quando a gente usa essa notação três pontinhos, fica subentendido que a regra de formação dos primeiros termos se mantém para os próximos. Né? Aqui, ó, o A é igual a 1 meio, né? Depois vem o segundo termo, menos 1 quarto, depois mais 1 oitavo, o quarto termo, menos 1 sobre 16. Neste caso aqui, né, nós temos uma série geométrica com o primeiro termo representado pelo A, que é igual a 1 meio, e a razão desta série é menos 1 meio. Vejam, ó, 1 meio vezes menos 1 meio dá menos 1 quarto, multiplica por menos 1 meio dá mais 1 oitavo, multiplica por menos 1 meio dá menos 1 sobre 16, e assim sucessivamente. Então, o termo geral desta série é menos 1 elevado na K mais 1, dividido por 2 elevado na K. No exemplo abaixo, né, a série é uma soma de termos iguais a 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, etc., né, que diz, então, que é uma série geométrica em que o A vale 1 e a razão também vale 1. Então, todos os termos são iguais a 1. Né? A gente está somando uma quantidade infinita de valores iguais a 1. Né? Aqui nesse outro exemplo que tratamos ali há pouco, né, é uma série geométrica com A igual a 1 e a razão igual a menos 1. Né? E neste último exemplo, né, o autor já apresenta uma série numérica em que os valores dos termos, na verdade, são incógnitas. Né? Então, ó, a razão desta série é exatamente o x, porque o primeiro termo é 1, multiplica por x, dá o próximo termo, que é x. Multiplica por x, dá o próximo termo da soma, que é x ao quadrado. Multiplica por x, dá o próximo termo, que é x ao cubo, e assim por diante. Né? O termo geral da série será x elevado na k. Então, aqui no livro, o autor apresenta
o teste de convergência para as séries geométricas, é o chamado resultado fundamental, né, na convergência das séries geométricas. Vejam que ele escreve na anotação do livro, né, o somatório, quando k varia de 0 até infinito, de a vezes r elevado na k. Então, quando k é igual a 0, é o primeiro termo que é a, quando k é igual a 1, o segundo termo da série é a vezes r, quando k é igual a 2, dá o terceiro termo, que é a vezes r ao quadrado, e assim por diante. Então, aqui neste tipo de desenvolvimento, só faz sentido a gente imaginar uma série geométrica quando o a é diferente de 0. Né? Porque se o a fosse 0, pessoal, aqui vai dar tudo 0. Aí não tem sentido 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Então, não tem sentido falar numa série geométrica com a igual a 0. Né? Então, essa série converge se o módulo de R for menor que 1 e diverge se o módulo de R for maior ou igual a 1. Se a série convergir, então a soma da série é o somatório, quando k varia de 0 a infinito, é igual a sobre 1 menos R. Né? Então, observar aqui, né, pessoal, que eu comentei com vocês lá na aula anterior, né, que na anotação do livro e também na anotação que eu usei em aula, né, eu fiz a observação, estou destacando aqui no meu caderno, para vocês, de repente, anotarem aí, né, que dizer que o módulo da razão é menor que 1, né, equivale a dizer que o R está no intervalo entre menos 1 e 1. Né? Então, somente quando a razão estiver neste intervalo aqui, entre menos 1 e 1, é que vai existir a soma da série geométrica, que é o S igual a A sobre 1 menos R. Né? Então, tanto faz escrever que a razão está entre menos 1 e 1, e assim escrever explicitamente, ou basta testar. Se o módulo da razão é menor que 1, pronto, a série geométrica converge. Se o módulo da razão for maior ou igual a 1, a série geométrica será uma série divergente. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, no livro, neste caso aqui, esse primeiro exemplo, 1 mais 2 mais 4, mais etc., mais 2 elevado na k, mais etc. O a é igual a 1 e o r é igual a 2. Né? Então, esta série aqui será uma série divergente. Né? 1 mais 2 mais 4, mais etc., mais 2 elevado na k, mais etc., é igual a este somatório aqui, diverge, essa série diverge. Né? Porque é uma série geométrica de razão R igual a 2. Né? Então, como o R é um número que tem módulo maior que 1, essa série diverge. E a série 3 décimos mais 3 sobre 10 ao quadrado, etc., mais 3 sobre 10 na K, mais etc., que é somatório, quando o N vai de 0 até mais infinito, né? De 3 décimos, se multiplica 1 sobre 10 elevado na K, né? Esta série converge, pois é uma série geométrica de razão R igual a 1 décimo. Tá? Muito bem.
Então, já vimos alguns exemplos, né, de séries convergentes e divergentes, lá no caso das séries geométricas. Aqui na página seguinte, né, ó, então, eu vou fazer esse exemplo aqui do livro. Deixa eu copiar aqui no meu caderno, né? Então, pessoal, o que a gente observa aqui em cada um dos exemplos, né? Cada um dos itens? Que no primeiro caso, ó, se a gente fizer o desenvolvimento desta série, ó, é importante sempre a gente olhar, né, a notação. Vocês observam que num dos itens o K inicia em 0 e no outro item o K inicia em 1. Isso é importante porque faz diferença no cálculo da soma, né? O que a gente tem aqui? Ó? Quando K é igual a 0, se eu fizer o desenvolvimento desse primeiro item aqui, vai ficar 5 sobre 4 na 0, 5 sobre 4 na 1, 5 sobre 4 ao quadrado, 5 sobre 4 ao cubo, mais etc. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 5 mais 5 quartos, 5 sobre 4 ao quadrado, mais 5... Vou deixar assim, ó, a potência indicada. Né? O que isso indica? Né? Que nós temos uma série geométrica cuja razão R é igual a 1 quarto, né? E o A é igual a 5. Né? Porque o A representa essa primeira parcela aqui do somatório infinito, né? E o R é 1 quarto, porque se a gente vê pela regularidade, né? Ó, 5 vezes 1 quarto dá 5 quartos, multiplica novamente por 1 quarto, dá 5 quartos ao quadrado, multiplica novamente por 1 quarto, dá 5 quartos ao cubo, né? E lembrando sempre que a gente deve escrever os mais 3 pontinhos para indicar que é um somatório infinito, né? Que nós estamos tratando aqui neste exemplo. Né? E o módulo, né, de R, que é igual a 1 quarto, né, é menor que 1, certo? Então, a série converge. Porque tem a propriedade, né? É uma série geométrica de razão R, e o módulo da razão desta série satisfaz o critério de convergência. Né? Então, qual é a soma desta série? É S igual a A sobre 1 menos R, ou seja, é 5 dividido por 1 menos 1 quarto. Fazendo a conta aqui, ó, vai ficar 5 dividido por 3 quartos, né? Ou seja, a soma da série é 20 terços, né? Porque eu tenho que multiplicar aqui pelo inverso, né? 5 vezes 4 sobre
Mutou? Ah, peraí. Peraí. Voltou? Ah, tá. Está me ouvindo agora, então? Beleza, obrigado. Então, ficou mudo desde o início do exemplo ou foi um pedaço ali? Tá, então vou retomar aqui só para não ficar pela metade da explicação. Então, voltando aqui, ó, nós temos esse desenvolvimento, né? Observa o que eu chamei a atenção lá, ó, que neste exemplo, tá, isso vocês têm que prestar atenção, porque influencia lá na soma quando a série é convergente. Ó. Neste somatório aqui, o índice, né, que é o K, varia de 0 até infinito. Então, vocês têm que substituir a partir do K igual a 0, que dá esse desenvolvimento, 5 mais 5 quartos, mais 5 sobre 4 ao quadrado, mais 5 sobre 4 ao cubo, e assim sucessivamente. Né? Então, a gente tem uma série geométrica de razão 1 quarto, o A vale 5. Então, observa, a razão, tá, é a divisão, né, entre dois termos consecutivos da série. 5 quartos dividido por 5, 5 sobre 16 dividido por 5 quartos, 5 sobre 64 dividido por 5 sobre 16, isso tudo sempre vai dar 1 quarto, então é uma série geométrica de razão com módulo menor que 1, portanto é uma série convergente. Como A vale 5, né, que é o primeiro termo que aparece no desenvolvimento, a soma da série envolve essa parcela aqui e vai dar, então, no exemplo, né, uma soma igual a 20 terços. Tá? Por que eu estou comentando isso? Só para aproveitar o exemplo, vamos supor, né, que em vez de somatório, quando o K inicia em 0, né, vamos supor que tivesse isso aqui, ó, K de 2 até mais infinito, de 5 sobre 4 na K. Ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando tu substituir o K pelo primeiro valor, vai ficar 5 sobre 4 ao quadrado. O segundo valor do K é 3, então vai ficar 5 sobre 4 ao cubo. Depois, 5 sobre 4 elevado a 4, mais etc. Então, o que acontece aqui, né, pessoal? A série continua sendo uma série geométrica. Né? É uma série geométrica. A razão continua sendo o mesmo valor, mas o A é igual a 5 sobre 16, que é esse primeiro termo aqui, ó. Certo? Então, a série vai ser uma série convergente, né? Qual vai ser a soma? A sobre 1 menos R. Então, vai ficar 5 sobre 16, 1 menos 1 quarto. Né? Faz a subtração aqui, vai ficar 5 sobre 16, dividido por 3 quartos. Então, a soma desta série vai ficar 5 sobre 16 vezes 4 terços. Então, esse 4 aqui cancela com esse, né? Vai ficar 5 sobre 12. Tá? Então, vocês vejam que o fato da série ser uma série convergente só depende disso aqui. Tá? Se a razão tiver módulo menor que 1, beleza. Aí tu já conclui que a série é uma série convergente. No entanto, para poder calcular, né, a soma propriamente dita, aí tu tem que observar aqui o primeiro valor do índice, né, que é atribuído ali no desenvolvimento, porque esse valor vai, se a série for convergente, né, vai interferir lá no resultado da soma por causa dessa fórmula aqui. Tá? Certo? Beleza, então. O segundo item
aqui deste exemplo 2 é a análise desse desenvolvimento aqui, para ver se é uma série convergente ou não. Então, o termo geral é 3 sobre 2, 3 vezes elevado a 2 na K, multiplicado por 5 na 1 menos K. Tá? Então, o que a gente tem? Ó? Se eu substituir o K por 1, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 na zero. Tá? Depois, se eu substituir o K por 2, vai ficar 3 elevado na 4, multiplicado por 5 elevado na 2 menos 1 é 1. Você veja que o K inicia em 1. Então, aqui, quando o K é igual a 1, o 5 está elevado na zero. Quando o K for 2, fica 5 elevado na menos 1, né? Porque é 1 menos 2. Depois, 3 elevado na sexta. Ó, aqui é quando o K é igual a 1. Né? Este aqui é quando o K é igual a 2. Quando o K for igual a 3, ó, vai ficar 3 na 2 vezes 3, 3 na sexta. Né? 5 na 1 menos 3, que é 5 na menos 2. E assim por diante. Ou seja, isso aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9, né? Mais 3 na 4 sobre 5. Depois 3 na sexta sobre 5 ao quadrado. Né? Então, pela lógica aqui, né, a regra de formação vai se manter, aqui vai dar 3 na 8, né? Ó, 5 na 1, 5 ao quadrado, aqui vai dar 5 ao cubo, e assim por diante. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? Eu quero identificar se essa série é uma série geométrica. Né? Pega e divide dois termos consecutivos. Ó. 3 na 4 sobre 5, divide por 3 ao quadrado. O segundo termo dividido pelo primeiro. Ó. Vai ficar 3 na 4 sobre 5, né? Vezes o inverso multiplicativo do 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado lá no numerador, porque vai simplificar aqui, né? 4 menos 2 sobre 5, ou seja, a divisão dá 9/5. Né? Agora eu vou pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo. Né? Ó, 3 na sexta sobre 5 ao quadrado, vou dividir por 3 na 4 sobre 5. Ó, 3 na sexta sobre 5 ao quadrado, vou multiplicar por 5 dividido por 3 na 4. Porque eu tenho que multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vocês vejam aqui, essas potências aqui, ó, elas são subtraídas. Né? 6 menos 4 vai dar 2 aqui. Né? E aqui 2 menos 1 vai dar 1 embaixo. Então, vai dar exatamente 9/5. Né? E vamos fazer mais uma vez aqui, só para comprovar que a regra vai se manter. Ó. 3 na 8 sobre 5 ao cubo, que é esse termo, vou dividir pelo anterior. Então, você veja, vai ficar 3 na 8 sobre 5 ao cubo, vai multiplicar por 5 ao quadrado, dividido por 3 na sexta. Né? Vai ficar 8 menos 6 vai dar 3 ao quadrado. Né? 5 ao cubo menos 2, 5 na 1, que dá exatamente 9/5. Né? Então, este valor aqui ó, é exatamente o R. Né? Então, essa aqui é uma série geométrica a razão é 9/5, né? Que é 1,8. O módulo de 1,8 é maior que 1. Tá? Significa que a série 3 vezes 5 na 1 menos K, quando K varia de 1 a mais infinito, que é a mesma coisa. Ó, qual é o primeiro termo da série? É 9, tá vendo lá? Ó? É o somatório, quando K varia de 1 a mais infinito, de 9, multiplica 9/5 na K menos 1, né? É uma série
geométrica divergente, pois a sua razão é R igual a 9/5. Tá? Certo? Então, neste caso, né, neste segundo item do exemplo 2, apresentado ali pelo autor do livro-texto, a série é uma série geométrica divergente. Vou tomar uma água aqui. E se vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. Então, a gente viu um outro exemplo, que são as séries telescópicas. Né? Séries telescópicas. Que são as séries que são apresentadas logo a seguir ali pelo autor do livro. Vou mostrar para vocês. Ó. A gente chegou a fazer esse exemplo, né, no detalhe, né, nós mostramos que esta série aqui é uma série convergente, né, e até calculamos o desenvolvimento das somas parciais desta série e concluímos, né, que esta série aí é uma série convergente para o número igual a 1. Né? O que a gente observou aqui, né? Que fazendo as somas parciais desta série, a gente observa que, por exemplo, se eu somar a primeira parcela ali, vai dar 1 vezes 1 meio, 1 vezes 1 dividido por 1 sobre 2, que é 1 meio. Né? Somando duas parcelas dá 1 meio mais 1 sexto, né? Que somando aqui vai ficar 6 dividido por 3, 2, por 2 dá 3, aliás. 6 dividido por 6 dá 1, né? Que é exatamente 4 sextos ou 2 terços. Né? Somando 3 termos, 1 meio mais 1 sexto mais 1 dozeavos, né? A gente vê que o mínimo múltiplo é 12, 12 dividido por 2 dá 6, 12 sobre 6 dá 2, né? 12 sobre 2 dá 1, isso aqui dá 9 dividido por 12, que é 3 quartos. Né? E se a gente fizer a soma S4, né? Só para reescrever lá os termos, ó, 1 sobre 1 vezes 2, 1 sobre 2 vezes 3, né? 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre 4 vezes 5, ou seja, a soma S4, que é 1 meio, mais 1 sexto, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 20. Ó, esses três termos aqui, a gente já sabe que a soma é 3 quartos. Né? Então, é 3 quartos, que a soma é S3, mais 1 sobre 20. O mínimo múltiplo é 20, dá 20 sobre 4, que é 5, vezes 3, 16, 15, né? 20 sobre 20 dá 1, vezes 1 dá 1, 16 sobre 20. Vocês vejam que se eu simplificar aqui, ó, vai dar exatamente 4 quintos. Então, o que a gente observa, analisando, né, estas somas parciais, ó, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, né? Então, de modo geral, a gente conclui, né, que o SN deve ser o N sobre N mais 1, né? Porque essa é a regra de formação. Ó. O N, quando o N é 1, é 1 meio. Quando o N é 2, 2 terços.
quando n é 3, 3 quartos, quando n é 4, 4 quintos. Então, não há nenhuma razão para a gente imaginar, né, que esse desenvolvimento vai se modificar, né? Então, quando a gente tem uma regra de formação das somas parciais que a gente identifica, assim, no caso, né, é bastante clara a regra de formação, a gente... E aí, como é que a gente comprova que realmente isto que está acontecendo, né? Aqui no livro, e eu comentei na aula também, a gente observa que este termo aqui, que é o termo geral da série, eu vou usar N, tá? Porque aqui eu usei N, agora não faz diferença, né? Este termo geral da série, né, ele pode ser feito a decomposição, né, em frações parciais. Por quê? Porque uma das raízes do polinômio que aparece aqui embaixo é n igual a zero e a outra raiz é -1. Então, como nós vimos lá nas técnicas de decomposição em frações parciais, né, quando as raízes do denominador são raízes reais simples, a gente aplica a regra do fator linear, né? Para cada fator linear, tem uma constante aqui no numerador, na decomposição em frações parciais. Então, se eu fizer o cálculo aqui desta soma, que aparece do lado esquerdo aqui da igualdade, eu vou ter um produto, n vezes n mais 1. Né? Tu divide o n vezes n mais 1 pelo n, sobra o a que multiplica o n mais 1. Tu divide o n vezes n mais 1 pelo n mais 1, sobra b vezes n. Então, fazendo aqui o desenvolvimento, terá a vezes n, a vezes 1, mais b vezes n. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Vou continuar na outra página ali. Né? A gente vai ter, agrupando os termos ali, ó, 1 igual a mais b. A mais b vezes n, né, mais o a. Então, lembra que a gente fez, né, os cálculos desses coeficientes a e b aqui, fazendo substituições. Por exemplo, imagina que o n seja zero. Né? Se o n igual a zero, né, vai ter 1 igual a mais b vezes 0 mais a, né, tu conclui que o a vale 1. Certo? E se o n for 1, vai ter 1 igual a... O a tu já sabe que é 1, né? Vai ficar 1 mais b vezes 1 mais 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 mais b vezes 1 mais 1. Então, fica b igual a 1 menos 2, ou seja, o b igual a 1 menos 2, que é menos 1. Ou seja, deixa eu deixar aqui uns segundinhos aqui para o pessoal que acompanha depois. Né? Pode escrever que 1 sobre n vezes n mais 1 pode ser separado nas seguintes frações. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, essa decomposição em frações parciais, tá? É importante, né, destacar que ela pode ser usada tanto na técnica de integração, que foi visto aí no tópico anterior, quanto aqui, né, no estudo das somas parciais de uma série como essa que a gente está vendo. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Então, quando eu fizer a soma Sn, que é esta soma aqui, ó, eu estou desenvolvendo aqui esse somatório da primeira parcela até a parcela correspondente ao n. Tá? Então, aqui ficou 1 vezes 1 meio no denominador, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5, n menos 1 vezes n, e n vezes n mais 1.
Tá? Agora eu vou aplicar essa decomposição aqui, ó, a cada uma dessas frações. Então, o que vai resultar? Esse fator aqui vai originar duas parcelas, 1 menos 1 meio. Esse segundo fator aqui, 1 sobre 2 vezes 3, é 1 meio menos 1 terço. Esse terceiro fator, essas duas frações, 1 terço menos 1 quarto. Depois, 1 quarto menos 1 quinto. E assim por diante. Essa penúltima fração aqui, 1 sobre n menos 1, menos 1 sobre n. E a última fração, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Tá? Então, o que acontece se a gente analisar, né, essas sucessivas frações parciais que aí estão escritas, né, vocês vão ver que essa parcela vai cancelar com essa parcela vai cancelar com essa vai cancelar com essa vai cancelar com a que vem aqui, tem uma anterior aqui que cancela com essa cancela com essa. O que vai sobrar? Somente a primeira, que é 1 menos 1 sobre n mais 1, que é a última parcela que aparece lá no último parênteses. Se você somar essas duas frações aqui, vocês vão ver que isso aqui vai dar n mais 1 no denominador, multiplica por 1, sobra n mais 1. Divide, multiplica, sobra 1, dá exatamente o n sobre n mais 1. Então, esta aqui é a fórmula que representa a soma das n primeiras parcelas da série. Tá? Conforme a gente havia, né, especulado ali, né, feito a inspeção, né, e o cálculo para os primeiros valores de n. Então, é uma fórmula que nos diz como calcular a soma Sn, bastando substituir o n aqui. Então, o que a gente fez, né, na aula, que eu estou reproduzindo aqui, e a gente vai fazer de novo aqui. Ó. A gente faz o seguinte, a gente pega e constrói, né, uma tabela. Ó. A gente escolhe, então, valores para o n. Né? Vamos escolher aqui, ó, 10, 20, 40 e 100. Né? Eu vou calcular, né, a soma substituindo nesta fórmula o n sobre o n mais 1. Então, o que vai dar aqui? Ó, 10 sobre 11. Né? Aqui vai dar 20 sobre 21. Aqui vai dar 40 sobre 41. Aqui vai dar 100 sobre 101. O que a gente observa? Se a gente fizer as contas numa calculadora, né, numa máquina de calcular, a gente vai observar que à medida que a gente vai calculando aqui para valores cada vez maiores, né, do n, indicando, né, que esse processo aqui, ó, é um processo infinito, a gente vai ver que os valores aqui da soma Sn vão se aproximar de 1. Quanto maior for o n, mais próximo de 1 é o resultado dessa divisão. Se vocês botarem lá n igual a 1 milhão, vai dar 0,99997. Né? Então, a gente vê que o limite, quando n vai para infinito, de n sobre n mais 1, é igual a 1. Né? Claro, o denominador aqui, ó, na medida que o n aumenta de valor, o denominador ele se torna praticamente igual ao numerador. Então, a tendência dessa divisão é ficar cada vez mais próxima de 1, quanto maior for o valor do n. Né? Então, a conclusão, a série 1 sobre n vezes n mais 1, iniciando em 1 e terminando lá no infinito, né? Converge e a sua soma
é igual a 1. A soma dos infinitos termos dessa série aí vai convergir para a soma S igual a 1. É isso que demonstra esta dedução apresentada aí. Tudo bem, pessoal? Então, tá, beleza. Então, havia ficado um exercício, né? O exercício era verificar se a série converge, né? E, nesse caso, calcular a soma. Então, essa terminologia, né, série telescópica, né, ela se refere a estas séries que têm essa regra de formação, em que no denominador, né, a gente tem no numerador uma constante igual a 1 e no denominador produtos de números que são ou consecutivos ou pulam de 2 em 2, como neste exemplo aqui. Então, esse tipo de série geralmente vai dar origem a um desenvolvimento em que a técnica da decomposição em frações parciais, né, permite obter uma fórmula geral para o termo AM da série, né, e também para as somas parciais da série, que permitem concluir se a série converge ou diverge e até achar a soma da série. O que eu posso dizer a esse respeito? Não é válido em geral isso é uma coisa muito específica para esta série, né? Para esse tipo de série, mas é uma análise que é sempre interessante vocês fazerem, né? E tentar descobrir através da decomposição em frações parciais. Então, o que a gente tem aqui? O AN, né, que é o termo geral da série, é 1 sobre N vezes N mais 2. Né? Então, veja que se eu pegar, né, os primeiros termos da série, o A1 é 1 sobre 1 vezes 3. Né? O A2 é 1 sobre 2 vezes 4. O A3 é 1 sobre 3 vezes 5. O A4 é 1 sobre 4 vezes 6, e assim sucessivamente. Tá? Certo? Deixa eu deixar escrito aqui. Então, aqui eu estou destacando o termo geral da série. Né? Certo? Então, agora, se eu escrever aqui o desenvolvimento da série, pensar sempre assim, o objetivo, né, dessa técnica aqui de análise das somas parciais, né, é tentar calcular ali as 3, 4 primeiras somas parciais para ver se a gente consegue, olhando assim os resultados obtidos, né, uma regra de formação que permita generalizar para um N qualquer. Essa é a ideia aqui. Tá? Então, por exemplo, a soma S1 é só o primeiro termo da série, que é 1/3. A soma S2 é o primeiro somado com o segundo termo. Então, vai ficar 1/3 mais 1/8. 1/3 mais 1/8, o mínimo múltiplo é 24. Né?
24 dividido por 3 dá 8 vezes 1, sobra 8. 24 dividido por dá 3 vezes 1 dá 3. Então, a soma dessas duas frações dá 11 sobre 24. Né? A soma S3 é a soma S2 mais o A3, ou seja, é o 11 sobre 24 recém-calculado, mais o 1 dividido por 15. Bom, o mínimo múltiplo entre 24 e 15, né, é 120. 120 dividido por 24 dá 5, né? Vai dar 55. 120 dividido por 15 dá 8. Vai dar 63 sobre 120. E, então, vamos calcular aqui mais uma vez, aqui, ó, é o S3 mais o A4. Vai pegar aquele valor ali, ó, e vai somar com 1 sobre 24. O 24 é divisor de 120, né? Aqui vai dar 63. 120 sobre 24 dá 5. Vai ficar 68 sobre 120. Até pode ser simplificado, né? Isso vai dar 34, 17 sobre 30, eu acho. Dá para dividir por 4. Bom, o que é importante aqui? Aqui também dá para dividir por 3. O que é importante? É observar que, neste caso, né, olhando assim as parcelas, né, resultantes do SN, não é fácil a gente descobrir, né, qual a fórmula que eu posso substituir. Não sei se alguém fez e descobriu aí a fórmula do SN. Alguém estava lá sexta-feira? Alguém fez esse exercício? Não? Alguém descobriu? Quer comentar aqui? Bom, então tá. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar primeiro e tentar efetuar a decomposição em frações parciais do termo geral da série, que é o AN. Né? O que a gente faz aqui, ó, uma das raízes do denominador é o 0, a outra raiz é menos 2. Então, isso é pelas regras do fator linear, né? Eu tenho o A dividido por N, e aqui o B dividido por N mais 2. É uma regra semelhante à do exemplo anterior. Então, o mínimo múltiplo dos dois fatores aqui é o produto, né? N por N mais 2, divide aqui, sobra N mais 2 vezes A, divide aqui, sobra B vezes N. Então, uma vez que os denominadores aqui são iguais, né, nós temos que o 1 é igual a A, que multiplica N mais 2, mais o B vezes o N. Tá? Beleza? Então, aqui, ó, se o N for 0, a gente vai ter 1 igual a A vezes 0 mais 2, mais B vezes 0. Esse termo aqui vai dar 0, aqui vai ficar 2 vezes A. Conclui que o A é 1 dividido por 2, que é 1 meio. Vamos deixar assim na forma de uma fração. Se o N for menos 2, vai ficar 1 igual a A vezes menos 2 mais 2, que vai zerar esse fator aqui, ó, mais B vezes menos 2. Conclui que o B é menos 1 sobre 2. Então, essa decomposição em frações parciais é a decomposição válida, né, para essa fração. Eu posso colocar esse fator aqui em evidência, né? Isso aqui vai ficar 1 meio, 1 sobre N, menos 1 sobre N mais 2. Tá? Então, olha só. Olha, fixem bem esta fórmula aqui. Então, 1 sobre N vezes N mais 2
É a mesma coisa que 1 meio vezes 1 sobre n menos 1 sobre n mais 2. Vou deixar alguns segundos aqui o vídeo, né, congelado aqui com esta imagem. Decomposição do 1 sobre n vezes n mais 2 igual a 1 meio, que multiplica 1 sobre n menos 1 sobre n mais 2. Então, eu vou aplicar essa decomposição em frações parciais aqui do lado anterior, na parte do cálculo inicial. Eu vou reproduzir aqui o resultado. Então, olha só aqui, ó. Aqui vai ficar 1 meio. Ó, 1 menos 1 terço. Tá? Aqui é 1 meio que multiplica. Ó, é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 2. Então, é 1 sobre 2 menos 1 quarto. Isso aqui, ó, é 1 meio que multiplica 1 terço menos 1 quinto. Isso aqui é 1 meio que multiplica 1 quarto menos 1 sexto. Tá? Certo? Então, se eu fizer isso para uma soma Sn, ó, eu tenho que fazer isso no caso geral. Então, eu vou escrever lá na outra página. Soma Sn. É o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais etc. O AN menos 1 mais o AN. É a soma das n primeiras parcelas da série. Então, olha só, eu vou reproduzir o resultado ali. 1 meio, que multiplica 1 menos 1 terço, né? A gente viu que é o resultado que corresponde ao A1. O A2 é 1 meio, que multiplica 1 meio menos 1 quarto. O que é o A3? É 1 meio, que multiplica 1 terço menos 1 quinto. Depois vem 1 meio, que multiplica 1 quarto menos 1 sexto, etc. Quando chegar na penúltima parcela, ó, é 1 meio. Como é que tu vai escrever? Ó? É 1 sobre o índice menos... Ó, a diferença aqui nos denominadores é de 2. Né? N menos 1 mais 2 dá N mais 1. Tá? E aqui vai ficar 1 meio, que multiplica 1 sobre N menos 1 sobre N mais 2. Tá? Certo, pessoal? Então, esse é o desenvolvimento que corresponde a substituir, né, no lugar de cada uma das n primeiras parcelas da soma parcial Sn, né, a sua decomposição em frações parciais correspondente. Tá? Então, o que vocês observam? Vocês têm que olhar agora aqui, ó, né, e observar que existem parcelas que vão se cancelar, né, só que não vai ser um cancelamento tão direto como ocorreu ali no exemplo anterior. Vocês observem, ó, que esse cancelamento ele vai se dar da seguinte forma. Olhem bem ali esse desenvolvimento, né? Vocês vão identificar que tem algumas parcelas que têm sinais negativos, outras parcelas vão ter sinais positivos, né? Certo? Portanto, elas vão se cancelar, mas o cancelamento tem que ser feito com atenção. Então, observe aqui, ó. Quanto multiplicar esses dois termos aqui, vamos fazer aqui embaixo. Vai dar 1 meio menos 1 sexto. Vou deixar assim. Quanto multiplicar este 2 aqui, vai ficar 1 quarto menos 1 oitavo. Depois, vai multiplicar este e este. Né? Então, vai dar 1 sexto menos 1 décimo. Depois, esse vezes esse, 1 oitavo,
menos 1 sobre 12, né? Mais, etc. Ó, aqui vai ficar 1 sobre 2, que multiplica n menos 1, menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 1. São essas multiplicações aqui, ó. Esse vezes esse é o penúltimo termo. Aí tu vai multiplicar esse aqui por esse aqui, né? Vai ficar 1 sobre 2n menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 2. Tá? Então, olha só, leiam com atenção ali, ó. Então, vejam. Este 1/6 que aparece aqui vai cancelar com esse. Tá? Este 1/8 que aparece aqui vai cancelar com esse 1/8 que aparece aqui. Então, o que a gente observa? A segunda parcela, né, é cancelada após duas etapas aqui, após dois termos. Tem o primeiro termo que vem depois dele, depois tem a primeira parcela do termo que vem depois, né? E enquanto a segunda parcela é cancelada com a primeira do que vem depois, né? Então, esta aqui, ó, esta aqui vai se manter, porque não tem nada antes dela, né, para cancelar. E essa aqui também, ó. Você veja que não tem nenhum termo que vai cancelar com esse 1/4, e nem esse 1/2, né? Então, o que é cancelado? A primeira, né, a primeira e a segunda de todas as parcelas que vem depois. Esse 1/10 vai cancelar com 1/10, vai aparecer aqui. Esse 1 sobre 12avos vai ter um outro 12avo lá, né? Então, o que vai acontecer? Pela lógica, certo? Ó, então, tem os pontinhos aqui, né? O que viria antes aqui, né? Esse 1 sobre 2n, esse 1 sobre 2n, que é o primeiro termo aqui, ó, ele vai cancelar com esse segundo termo que está aqui, com os 3 pontinhos. Certo? Porque observa, esse termo que está escondidinho aqui, o que ele é? Ó, é 1 sobre 2, que multiplica n menos 2, né? Menos 1 sobre 2n. Certo? Então, por isso que esse termo aqui cancela com ele lá. Certo? Então, esse aqui não vai se cancelar e nem esse. Esse aqui não vai se cancelar, porque esse aqui tem antes desse aqui tem esse aqui. Tá lá antes desse parênteses aqui. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 1/2, vai sobrar 1/4, menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 1, menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 2. Tá? Essas são as parcelas que vão sobrar após todos esses cancelamentos aqui. Ó, o que acontece aqui, ó? Esses dois termos são frações numéricas, né? Então, tu pode somar esses dois termos aqui, ó. Vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, mais 1, menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 1, menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 2. Ou seja, a soma parcial Sn é 3/4, menos 1 sobre 2, n mais 1, menos 1 sobre 2, n mais 2. Tá? Essa é a fórmula do Sn. Vamos fazer o teste ali. Fazer os testes aqui, entendeu? N. Vamos botar aqui a fórmula, para daí ficar melhor para o pessoal que está assistindo só o vídeo depois. Por exemplo, vamos fazer os testes ali conforme a gente já fez o cálculo. Ó, a gente calculou o S1, dava 1/2, né? Vamos botar aqui o S1. Vamos fazer aqui o cálculo S1 com a fórmula. Opa! S1, 3/4, menos 1 sobre
2 que multiplica 1 mais 1. Não sei se vai funcionar aqui, talvez que tenha alguma restrição. Vamos ver. 3/4 menos 1/4 menos 2 vezes 3, 6, né? Aqui o mínimo múltiplo é 12. 12 sobre 4 dá 3. Né? 12 sobre 4 dá 3 vezes 3, 9. 12 sobre 4 dá 3. E aqui dá 2. 9 menos 5 dá 4 sobre 12, que é 1/3, né? Que realmente é 1/3. Então, ok. Né? Vamos ver a soma S2. 3/4 menos 1 sobre 2 mais 1 é 2 vezes 3. E aqui é 2 vezes 4. Então, vai ficar 3/4 menos 1/6 menos 1/8. O que vai dar isso? O mínimo múltiplo é 24. Né? 24 sobre 4 dá 6. 24 sobre 6 dá 4. E 24 sobre 8 dá 3. 11 sobre 24. Vou ter que tinha dado ali 11 sobre 24. É isso mesmo. Então, somando 2 termos, dá 11 sobre 24. Ok. Tá? Fazer mais uma verificação aqui que a gente está no final. Ó, S3. É 3/4 menos 1 sobre 2 vezes 3 mais 1, menos 1 sobre 2 vezes 3 mais 2. 3/4 menos 1 sobre 3 mais 1 é 4, vezes 2, 8. 3 mais 2 é 5, vezes 2, 10. Né? Mínimo múltiplo entre 4, 8 e 10. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, vezes 5, 40. Né? 40. 40 sobre 4 dá 10. Menos. 40 sobre 8 é 5. 30 menos 5. 40 sobre 10 dá 4. 21 sobre 40. Isso, porque aqui eu tinha achado 63 sobre 120, pessoal. Se vocês dividirem por 3 aqui, ó, dá 21 sobre 40. Tá? Então, realmente está certinho ali a fórmula. Né? Significa que nós podemos calcular o limite quando n vai para infinito, né? Da soma Sn, que é o limite quando n vai para infinito, de 3/4 menos 1 sobre 2 na n mais 1, menos 1 sobre 2, que multiplica n mais 2. Então, vocês vejam, quando n vai para infinito, essa primeira parcela é uma constante, o limite é 3/4. Então, aqui essa primeira parcela vai dar 3/4. Menos. Quando n vai para infinito, ele está no denominador, essa fração aqui vai tender a zero. É a mesma coisa que essa, porque aqui é 1 sobre infinito. Então, o resultado é 3/4, né? A conclusão é que a série converge e a soma é 3/4, né? A série de 1 sobre n vezes n mais 2 converge, né? Essa série converge e a sua soma é 3/4. Então, isso é a conclusão, né, deste exercício, análise e o cálculo da soma da série telescópica 1 sobre n vezes n mais 2, que era a proposta ali do exercício da aula passada. Bueno, então, o que eu posso dizer para vocês, né? Em função aqui do horário, eu vou encaminhar aqui para o encerramento, tá? Então, chamo a atenção de que na próxima sexta-feira, né, que é
dia 29 de outubro, tá? Teremos a terceira ou quarta avaliação já, né? Marcada para sexta-feira. Então, eu vou deixar ali disponível a partir das 11h30 a atividade de avaliação no Moodle. A gente vai fazer da mesma forma ali que vocês já fizeram, né, nos grupos das atividades anteriores, né? Não sei se vocês querem, estão pensando em trocar de grupo, alguma coisa, não sei se vocês querem conversar sobre isso. Alguma pergunta sobre a avaliação da sexta-feira? Tu vai disponibilizar um PDF ou vai... Como é que vai ser? Porque as... Isso. Pode falar. Não, Vitória, da mesma forma, eu vou analisar. Se eu tiver questões ali no livro que eu possa selecionar, eu vou selecionar do livro. Se não, eu vou fazer, acho que essa penúltima foi assim, né? Das frações parciais, ali eu elaborei as questões, né? E eu disponibilizei lá. Então, eu acredito que, em função do tempo, que eu estou com pouco tempo, estou cheio de tarefa também, eu acho que eu vou elaborar algumas questões, né, sobre séries geométricas e séries telescópicas e vou colocar ali para vocês tentarem resolver. Aí eu coloco no formato PDF, como Beleza. tarefa, certo? Deixa eu ver como é que... assim, Laura, nessa sexta-feira, dia 29, tá? Então, não haverá aula, não haverá atividade síncrona aqui pelo Zoom. Eu não sei se é essa a tua dúvida. Então, eu vou abrir a sala ali só para esclarecer alguma dúvida sobre o acesso ali ao arquivo, mas não vai ter desenvolvimento dos conteúdos no dia 29. Ok. Deixa eu só ver como é que está ali no Moodle organização. Dá uma olhada aqui como é que está a disposição do material aqui. Aqui o cálculo 2. Então, aqui, pessoal, naquele tópico, ó, atividade de avaliação, né, 2021/2, ó. Então, aqui, esses são os arquivos das avaliações anteriores, né, as salas aqui, a avaliação 1, 2, 2 com atraso, 3 e 3 com atraso. Então, eu vou criar uma outra tarefa aqui, atividade de avaliação 4, né, e vou colocar o arquivo ali com os enunciados das questões, vai estar configurado com prazo de entrega e vocês entregam lá, né? Lembrando sempre de colocar, quando fizer o trabalho em grupo, né? Por favor, coloque o nome completo de todos os integrantes do grupo, né? Tem acontecido o pessoal esquecer, daí depois eu não me identifico ali, né? Aí tem que republicar as notas. Então, se for possível, sempre coloque os nomes completos de todos os integrantes do grupo no início do arquivo ali, que daí minimiza esses problemas. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, né? Eu sei que não é muito fácil, né, acompanhar aulas de matemática nesse formato, né, porque aqui eu estou usando esse caderno, às vezes não... Eu sei que às vezes pode ter algum probleminha ali na resolução, mas das imagens, né? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, ao assistir um vídeo, alguma coisa assim, por favor, me falem que daí no encontro seguinte eu faço o esclarecimento. Então, vou encerrar aqui a atividade, se não tem nenhuma pergunta, alguma dúvida, então eu vou encerrar e uma boa semana para todos. Tchau, senhor.